Olá, mais uma vez aqui com os amados irmãos e amigos para compartilhar. Vocês já sabem daquilo que eu mais amo nessa terra, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estava compartilhando com a minha esposa na noite passada, lendo o livro o primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, e naquele contexto tem três coisas bem interessantes que me chamam a atenção ali, e eu queria compartilhar com vocês, fazendo uma mistura de dois textos, dois livros, tanto o livro de Atos, um livro histórico, né, que conta ali os atos, relata os atos dos apóstolos e do Espírito Santo do Senhor, e também esse livro, esse contexto que eu li, 1 Tessalonicenses. Mas eu queria falar um pouquinho de Paulo, queria falar um pouquinho, nesse tempo curto, da graça, da soberania de Deus. Deus, além de criar todas as coisas com seu poder e sustentá-las com sua soberania, com sua graça infinita, imensurável, graça maravilhosa, graça, Deus também se relaciona pessoalmente com o homem, Uma grande novidade do Evangelho é justamente a proximidade, a intimidade que o homem tem com esse ser soberano, com esse Deus maravilhoso, esse Deus infinito, cheio de graça, misericórdia, bondade. E através dessa graça maravilhosa, a qual todos os povos da terra expressam seus anseios por um Deus criador e relacional, o apóstolo Paulo usa, né, de uma expressão, vou dizer, um poema grego nesse sentido, mas ele resgata para dentro da ótica do Evangelho ao afirmar aquela expressão que ele usa em Romanos: nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos, porque dele, por meio dele, para ele, né, são todas as coisas. Mas eu acho interessante aquilo que também Moisés escreveu, e Deus deu a Moisés, naquele relato de Gênesis capítulo 1. A última coisa que acontece é que a imagem de Deus é colocada nesse templo, homem e mulher. Por que eu estou dizendo isso, trazendo isso? Porque eu quero falar um pouquinho sobre a idolatria que nós somos tomados no nosso viver. Deus cria todas as coisas, tudo maravilhosamente perfeito, com toda a perfeição que poderia existir, né? Deus cria e pega essa coroa, né, e quis coroar toda a criação do universo, tudo que ele criou, todas as coisas lindas e maravilhosas, mas ele quis coroar toda a sua criação conosco, comigo, com você, porque é em mim que ele coloca a sua imagem e semelhança, né? Ou seja, a imagem de Deus é colocada nesse templo, que se chama eu, que se chama você, que é você, né? Que é essa coroa da criação. Então, se existe alguma divindade no cosmos, eu posso entender, no cosmos, eu posso entender que elas parecem comigo, parecem conosco, comigo e com você. Essa imagem e semelhança de Deus é colocada na minha pessoa, na sua pessoa, no homem e na mulher, ali no jardim do Éden. Mas esse Deus verdadeiro não se limita a qualquer elemento da criação, claro. Ele não foi feito à nossa imagem, nós sim fomos feitos à imagem e semelhança dele. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a idolatria do ego. Essa idolatria que me escraviza você a construirmos deuses que imprimam conforto e segurança em nosso mundo tão violento, nesse mundo tão tumultuado, nesse mundo tão triste, nesse mundo tão cheio de crises, de tragédias, né? Nós passamos então a construirmos deuses egocêntricos, podemos assim chamar. Ou seja, somos transformados na imagem daquilo que adoramos, seja dinheiro, seja prazer. Não estou aqui falando somente
de imagem, de escultura, de gesso, de barro, de madeira, o que for que você constrói, que você tem, que você usa. Mas eu quero falar dessa idolatria, né, que nós adoramos, que é o dinheiro, que é o prazer, que é a disciplina, muitas vezes, o trabalho, o conforto. Adoramos aos nossos deuses e ficamos presos aos nossos próprios egos. Nos esquecemos do Criador e dessa imagem maravilhosa que foi colocada em nós. Então, a adoração ao Deus verdadeiro nos liberta do nosso próprio ego e nos envolve, amados, no mundo de Deus. Eu preciso me desapegar de mim mesmo. Eu preciso me desapegar das coisas que eu crio, né? Eu preciso me desapegar dos meus ídolos. Ezequiel vai falar que nós construímos os ídolos do nosso próprio coração. Eu não sei o que você tem criado, eu sei o que eu tenho criado, né? Eu tenho os ídolos do meu próprio coração. Você tem os seus próprios ídolos, eu não sei quais são. Você sabe, e Deus sabe aquilo que você precisa desapegar. Mas à medida que nós adoramos a Deus, nós somos transformados mais e mais à sua imagem revelada. A pessoa do seu Filho Jesus, a imagem do Deus invisível, a plenitude de todas as coisas começam a tomar conta de mim. E esse Deus se revela a todos os lugares e culturas, além de ser um Deus de justiça, unindo perfeitamente a verdade e o amor, bem como a justiça, a paz. Deus não somente ama e abençoa, mas também ele julga a terra. Ele julga a terra com justiça, ele julga a terra com equidade, né? E os povos com justiça, por meio de um varão. Ele pega esse varão, ele pega o homem de Nazaré, ele pega Jesus e coloca naquela cruz, o leva para a cruz. Ele é morto naquela cruz como um maldito, ele é morto naquela cruz como um pecador. Ele julga com muita justiça, ele coloca o seu próprio filho. Esse Deus vai à cruz, que Jesus expressou: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Esse Deus vai à cruz morrer por mim, morrer por você. E é esse Jesus que é a própria justiça de Deus. E Deus então resolve o problema do pecado do homem através da justiça, porque além dele ser amor, ele precisa ser justo, ele precisa ser santo. E o único meio, eu penso, a maior dificuldade que Deus teve de solucionar, o maior problema que Deus teve para resolver a situação do pecado do homem foi a questão da justiça. E aí ele mesmo vai morrer no meu lugar, no seu lugar, através de Jesus. Então a justiça de Deus não é definida apenas por um livro de lei, por um conjunto de regras, mas mediante uma pessoa, o homem de Nazaré, o filho de Maria, né? Não é por Maria, mas é o filho de Maria, o homem de Nazaré, que nasce como obra do Espírito Santo. Ele vai à cruz e morre e paga pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ou seja, o Verbo encarnado. Esse Jesus vem ao mundo, né? Então, há uma série de fatores no texto de 1 Tessalonicenses. Eu desafio você a ler a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, e no primeiro capítulo ele se alegra muito, ele é muito grato a Deus pelo que Deus fez através da pessoa da igreja de Tessalônica, aqueles cristãos que foram entendendo o Evangelho e abandonando os seus ídolos. O texto ali é muito claro, mas eles entenderam o Evangelho. E naquele contexto tão pequeno, mas são tantas coisas inseridas, uma das coisas que está inserida ali é o juízo final, que faz parte da pregação do Evangelho. Muitas vezes prendemos a pregação do Evangelho aos ídolos modernos, né? Retirando expressões dele para que seja mais aceito e amoldado aos desejos, aos interesses das pessoas. Um evangelho antropocêntrico, em vez de ser um evangelho cristocêntrico,
as pessoas estão pregando, as lideranças, pastores, líderes, igrejas de uma forma geral, instituições religiosas estão pregando um evangelho antropocêntrico, ou seja, de acordo com a minha vontade, com a sua vontade. Isso é errado. Nós precisamos pregar um evangelho que enfatiza a pessoa de Jesus, o homem de Nazaré, que vai para a cruz, morre e ressurge dentre os mortos. Mas ele troca, as pessoas estão trocando, né, essa pregação do evangelho aos ídolos modernos, retirando expressões dele para que seja mais aceito e amoldado à vida e aos interesses das pessoas. Retirando a ideia do inferno, retirando a ideia do pecado, retirando a ideia da justiça de Deus e colocando, né, o evangelho preso aos ídolos modernos. Não sei qual que é o seu ídolo, né? Eu não sei o que você pensa em termos disso, mas este é um Deus que nós precisamos nos lembrar, que além de ter um juízo final, é um Deus que fala de inferno, é um Deus que fala de pecado, é um Deus que fala de justiça, né? E precisamos esquecer esse evangelho que se amolda aos interesses humanos do homem. Este é um Deus que ressuscita os mortos, nós não podemos nos esquecer disso, né? Nós precisamos nos lembrar que há um Deus vivo, maravilhoso, todo-poderoso, um Deus criador, mas que após esse mundo, após essa nossa vida aqui na Terra, existe uma eternidade a ser vivida no céu e no inferno. Então você, no contexto ali, você vai perceber que ao abandonar os ídolos, né, eu não sei qual é o seu ídolo, volto a dizer, não sei se é simplesmente uma imagem de escultura, mas isso é muito simples diante dos ídolos que nós criamos. Mas quem sabe é o dinheiro, quem sabe é o sexo, quem sabe é o prazer, quem sabe não sei, mas você sabe o que domina a sua vida. Você sabe o que mais ocupa a sua vida, a sua intimidade. Aquilo que ocupa, aquilo que impede você de ter um relacionamento maior e melhor com Deus, com certeza, é o seu ídolo. E é esse ídolo que Deus quer retirar da sua vida. Com certeza, é esse ídolo que Deus quer destruir da sua vida. Eu preciso me lembrar daquele servo sofredor que foi ali na cruz. Eu preciso me lembrar que esse Deus que criou todas as coisas, criou eu e você, ele foi naquela cruz pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado. E é nele que eu preciso estar seguro. É ele que vai me levar de volta para ele. Esse mundo vai passar, de qualquer forma, querendo, acreditando você ou não. Esse mundo vai passar, hoje ou amanhã. Não sei quantos anos, quantos dias, quantos meses isso pode perdurar, mas pode ser hoje. Jesus já poderia ter voltado ontem, pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Qual é o seu ídolo? Eu quero dizer para você, meu ídolo é o Evangelho, meu ídolo é a palavra de Deus, meu ídolo é o homem de Nazaré, meu ídolo é Jesus. Jesus, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, não cometeu nenhum pecado, porque ele me amou você. E ele te quer na eternidade com ele. Esse é o único ídolo vivo e verdadeiro. Ele é o único que deu a sua vida para nos resgatar, para nos salvar, para tê-lo com ele na eternidade. Eu desafio você a ler 1 Tessalonicenses. Primeiro eu desafio você a ler o Evangelho. Abandone os seus ídolos, abandone a sua religiosidade, abandone as suas religiões. Se lance de corpo e alma no Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Abrace a palavra do Senhor, coloca ela no seu coração e começa a viver, pensar e praticar a palavra do Senhor, porque é isso que vai te levar de volta aos céus. É isso que vai fazer eu e você parecido com Jesus, parecido com esse Deus maravilhoso. Que Deus coloque em você esse desejo de querer ser parecido com Ele. E isso se dá através do Evangelho. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus.